Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Nós estamos em uma série chamada Cidadãos do Céu. E hoje nós faremos mais uma parte. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 16. Nesse tempo nós estamos abordando valores, ou de forma mais abrangente, naquilo que nos constitui como um cidadão que não está restrito a esse universo, a essa nacionalidade terrena. O cidadão do céu possui então uma série de características, de coisas que ele já vive, de coisas que ele já participa e que nós muitas vezes estamos meio que perdidos. Na semana passada, nós dissemos que o cidadão do céu já vive um ambiente de uma nova vida. Então, semana passada, tratamos sobre a nova vida que o Senhor nos concede. Uma nova vida que teve seu início a partir da conversão. A conversão marca o início de uma nova vida, estabelece uma nova vida para nós. Nós agora não somos apenas terráqueos, somos celsáqueos. Hoje nós vamos tratar sobre uma nova mente que está presente em nós. O pastor Ilquias Benício, pastor da AD Cidade lá em Fortaleza, tem um livro muito, muito precioso, chamado Mentalidade Transformada. Mentalidade Transformada. Esse livro, se você não adquiriu, eu vou ver se a gente consegue comprar alguns exemplares para disponibilizar aqui na igreja, ver se ele vem esse ano para cá e traz esse livro para você possa adquirir. É um livro muito precioso, não é um livro tão grande, é um livro que dá para você ler numa sentada, mas que meio que estabelece a necessidade de tratarmos a nossa mente, os nossos pensamentos, colocar em ordem esse ambiente que é tão crucial para o cidadão do céu. Então significa que se o cidadão do céu, ele tem uma nova vida, ele também possui agora, em segundo lugar, uma nova mente. Então, uma nova vida. 2, uma nova mente. Uma nova mente nós vamos ver hoje. Na próxima terça-feira nós vamos ver um novo comportamento como característica do cidadão do céu. Depois, uma nova atitude. Depois, uma nova canção e uma nova esperança. São essas 6 coisas que separamos como o avançar de uma nova vida. Tem muita gente que diz: pastor, entreguei minha vida para Jesus, e agora? Agora uma nova vida, e agora uma nova mente. Então, leiamos aí 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, e o texto diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém... Muito bem. Vamos ler juntos para ficar mais bonito? Pois quem conheceu... Vamos lá, o texto não diz, talvez você tenha. O texto estabelece que a partir da conversão, uma nova mente é instalada. Há um drive que é colocado em você. E essa nova vida desse novo crente precisa ter uma mente estabelecida a partir da mente de Cristo. Não é simplesmente qualquer mente, mas é a mente de Cristo. Nós, porém, temos, já está estabelecido. Se você entregou sua vida para Jesus, se você passou pelo bom processo da conversão, isso já é uma realidade em sua mente. Tá claro? Não, se tiver ou não tiver, é assim mesmo. Você tem. O problema é que a gente tem muita coisa e não usufrui disso.
Você que tem um iPhone desses modernos, 14, 15, você, meu irmão, pode ter certeza de uma coisa: você não usa 60% daquilo que ele pode te oferecer. Você está pagando por algo que você não está usando a plenitude dele. O processador que está presente nesse seu iPhone pode fazer muito mais do que o que você está cobrando dele. A mesma coisa somos nós, ganhamos uma nova mente, mas não estamos usufruindo a plenitude dessa nova mente. Essa nova mente nos enriquece, essa nova mente nos destrava para os bloqueios do mundo. Ter a mente de Cristo é viver a partir do impossível e estabelecer que o impossível é plenamente racional. Por quê? Porque a mente de Cristo não está limitada às condições do tempo. Ele está de forma ilimitada trabalhando em nossa vida. O que para você é impossível, para Deus é possível. O que não dá para você, para Deus dá que sobra. 5 pães e 2 peixinhos não alimenta 5.000 homens, mas nas mãos de Jesus alimenta 5.000 homens e ainda sobra 12 cestos. Nossa mente limitada está travada. Hoje nós estamos vivendo uma geração de crente descrente, uma geração de crente que deixou de crer, uma geração de crente duvidosa, uma geração de crente que está vivendo hoje muito aquém do que poderia viver em sua vida espiritual. Um crente que não mergulha na intensidade daquilo que ele pode oferecer, e para viver isso precisa de evento fora. Porque na igreja não dá. A igreja é comum. Pastor, vai ser um culto especial domingo? Ou é culto normal? Normal. Todo normal. Normal. Eu não sei muito bem o que você acha de um culto normal, mas hoje é culto normal. Domingo que vem vai ser culto normal. E só tem culto normal aqui. Se você quiser outra coisa, você tem que ir para outro canto. Não é assim que funciona? Nós não vivemos o extraordinário na igreja, porque nós só fazemos o extraordinário quando é para fazer fora. Digo isso sem medo de estar ferindo ninguém. E se a carapuça caiu, vista, sorrindo. A nossa mentalidade anda travada. A gente precisa de coisas, precisa de lugar, porque Cristo não é suficiente. O que deve ocupar a nossa mente, Paulo escreve a carta de Filipenses, e nós vamos ler agora, abra sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Na sua carta à igreja em Filipe, Paulo diz que devemos pensar assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, façam o quê? Pensem, isso ocupe o vosso pensamento. Todas essas coisas, então você vai grifar aí com a sua Bíblia, com a sua caneta, você marca aí: verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, excelente, digno de louvor. E no final ele diz: tudo isso precisa ocupar o seu pensamento. Nisso, pensai de forma verdadeira. Comece a pensar como aqueles que amam a verdade. Você não é daquele povo que anda mentindo, porque essa nova mentalidade te traz para um ambiente novo, um ambiente da verdade. Irmãos, a mentira tem pai. Quem é o pai da mentira? O diabo. Se você ainda continua vivenciando rotineiramente uma vida de mentira, você está com a paternidade errada, porque Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade. Então a verdade para nós não é um conceito, para nós a verdade é uma pessoa, e a pessoa é Jesus. Por isso não cabe em nós o ambiente da mentira, não cabe em nós o ambiente promíscuo, da falta de verdade. Por isso tudo que é verdadeiro, tudo que é
correto, tudo que é nobre, respeitável, digno e de ser venerado, tudo que é puro, sem a bendita sensualidade provocada. Você agora vive uma vida pura, ou seja, separado agora desses prazeres carnais, das manchas, das faltas. Amável, alguém que é agradável, de gentil presença, boa fama. Boa fama. Precisam falar bem de você, precisam dizer bem de você, porque você agora vive uma nova mente, você agora tem um novo proceder, excelência, digno de louvor. A qualidade dos nossos pensamentos revela quem está no governo da nossa vida. A qualidade dos nossos pensamentos revela quem está no controle da nossa vida. Quem controla seus pensamentos, controla a sua vida. Quem controla naquilo que você pensa, controla a sua vida. Aquilo que está cheia a sua mente, ou aquilo que tem enchido a sua mente, é isso que está controlando você. No capítulo 2 da carta de Paulo aos Coríntios, o texto que nós lemos, Paulo vai dar continuidade à discussão do Evangelho a partir da sabedoria humana e da filosofia. E aí nós encontramos no ambiente de Corinto uma igreja que estava sendo extremamente assediada pela Grécia. A Grécia, com sua filosofia, começava a dominar o mundo, e a mensagem do Evangelho começava a ser fraca, porque agora o que valia era o pensamento filosófico. Pensamentos filosóficos muito praticados naquele tempo por Apolo, grande filósofo, e trazia para o berço da filosofia as grandes questões da vida, tirando do Evangelho as grandes questões da vida e trazendo para o ambiente filosófico. E aí nós lemos no primeiro capítulo dessa carta de Paulo a Coríntios, capítulo 17, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Vamos botar aí, por favor, só para que a gente possa ler juntos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Olha só o que ele vai dizer. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas me enviou para quê? Pregar o Evangelho. Não com, presta atenção, sabedoria de palavra. O que ele está dizendo aí é vã filosofia. É um ambiente filosófico. Não é apenas questionamento de vida. Porque esse questionamento de vida, a base da filosofia, tinha um único objetivo: anular a cruz de Cristo. A mensagem do Evangelho, ela tem um centro, ela tem um norte. E essa mensagem do Evangelho, ela precisa estar centrada na cruz de Cristo. Ela não pode anular a cruz de Cristo. Essa cruz, ela não é apenas um lugar de sofrimento, mas ela é poder. Poder para a igreja vence, porque ali na cruz do Calvário, Jesus estabeleceu a morte da morte. Na cruz, a morte morreu. Onde está a morte? O teu aguilhão, ela morreu, ela perdeu. Não são os nossos pensamentos, irmãos, que são poderosos, mas são em que os nossos pensamentos estão fundamentados. Precisamos alinhar a nossa maneira de pensar e de viver. Quando não tínhamos a Jesus, pensávamos e vivíamos de uma maneira. Quando encontramos Jesus e Jesus chegou na nossa vida, é a primeira coisa que precisa mudar, é a nossa maneira de pensar, de ver as coisas, de ver a vida. A maneira como pensamos é a maneira como vivemos. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 9. Uma nova mente. Hoje a minha oração para a igreja cristã Gileade é que o Senhor atue em nossa mente, fazendo com que os nossos pensamentos sejam profundamente impactados com isso. Veja o que diz no capítulo 55, versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos,
e os meus pensamentos. Então você começa a perceber que aquilo que o Senhor pensa, ou a maneira como o Senhor pensa, ela é algo absolutamente extraordinário, acima da gente, acima da nossa capacidade de ver as coisas. Talvez você esteja aqui e sua mente não. Talvez você esteja sentado nessa igreja, mas seu pensamento não está aqui. A pergunta é: onde o seu pensamento estiver, aí você está. O que marca o lugar onde nós estamos não é simplesmente o corpo físico, mas é a intensidade que colocamos através da nossa maneira de pensar. Irmãos, quando você começa a formular pensamentos, principalmente pensamento, por exemplo, de vir para a igreja, de estar na igreja, de estar no culto, de estar na presença do Senhor, e a sua mente começa a processar uma maneira de você estar, esses pensamentos começam a alterar a maneira como você vai se comportar no templo, como você vai se comportar durante a oração. A maneira como você pensa é a maneira como você vive. O que Jesus está dizendo, o que a palavra exemplifica, é que aquilo que ele pensa sobre nós é muito maior do que nós podemos pensar sobre nós mesmos. Os nossos pensamentos então não são fundamentados em nós mesmos, mas em Cristo Jesus. A psicologia diz que existem dois tipos de pensamentos. O primeiro é um pensamento oriundo de uma mente juiz. A mente juiz é quando a mente tenta se colocar acima da verdade do Evangelho, e ela se torna o juiz. E nós estamos aqui, irmãos, tratando de um cidadão do céu que tem uma mente tratada. Então, uma mente juiz na cabeça dessa pessoa, ela vai fazer com que ela se coloque acima da verdade do Evangelho. Acima da verdade do Evangelho, ela vai julgar. Mas a psicologia trata sobre uma mente serva, e eu observo ela como uma maneira muito mais atenta ao que nós devemos viver. A mente serva, ela se submete ao Evangelho. É quando a mente se submete ao Evangelho como uma criada, como uma serva, e ela passa a obedecer fielmente o Senhor. A nossa maneira de pensar o cristianismo, ela precisa ser trabalhada, porque é preciso levar cativo os nossos pensamentos. Você não é governado pelos seus pensamentos, você governa os seus pensamentos. Pastor, eu estou pensando muita besteira. Pastor, a minha mente está vivendo assim, eu estou vivendo assim. Você deve governar a sua mente, e não a sua mente governar você. Aquilo que está gerado em sua mente é gerado de frutos de experiências e de vivências suas. E nós muitas vezes não alimentamos a nossa mente com a palavra. Nós muitas vezes não policiamos a nossa mente. Você começa a pensar em coisas que não deveria pensar, e você não refreia o seu pensamento. Você não mantém cativo o seu pensamento. Nós precisamos entender, irmãos, que o governo da nossa vida não está na mão dos pensamentos, mas está na mão de Jesus. Então, diante da autoridade de Jesus, você pode mudar o roteiro dos seus pensamentos, o roteiro daquilo que você está pensando. Pastor, eu estou pensando em me matar, mas olha só, o pensamento de Jesus para a sua vida não é pensamento de morte, é pensamento de paz, é pensamento de vida. Você não é governado pelo seu pensamento. A palavra tem autoridade e Jesus governa o seu pensamento e a sua vida. Há uma necessidade de estabelecermos, de não deixarmos a mente vagueando. Uma mente que vai para todo e qualquer lugar. Você precisa começar a forçá-la a mudar. E você precisa dizer para ela que tem alguém no controle. Minha mente, você não manda mais, tem alguém no controle. Você precisa informar isso para ela. Talvez ela ainda não tenha percebido que a mente, ela não está mais governando. Agora é o Senhor que governa. E quando o Senhor começou a governar a sua vida, Ele começou a governar seus pensamentos também.
Você consegue entender que o cidadão do céu está vivendo sobre um novo governo, sobre um novo lugar, é uma colônia do céu, e como alguém que vive ligado ao céu, agora nós temos uma nova maneira de pensar, e nós precisamos tratar a nossa mente para não viver isso, para não nos deixar afastar disso. Você precisa começar a trazer, experimentando claramente os desejos de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus, conhecendo a vontade de Deus através da palavra. Você precisa começar a olhar o ambiente que os seus pensamentos têm criado para você. Tem muita gente escrava dos seus pensamentos, e essa escravidão tem levado você a lugares que você não deveria estar, como a pornografia, como a prostituição, como a mentira, como uma série de outros pecados que estão sendo gerados a partir do pensamento. Quando você quer mudar um comportamento, você não começa mexendo no comportamento, você começa mexendo no pensamento, porque a maneira como você pensa vai te conduzir para um comportamento. O pensamento gera uma atitude, a atitude vai se tornar um hábito vai gerar um comportamento. Então você quer mudar o comportamento, às vezes não é só simplesmente dizer, não sente atrás, sente na frente. Mas você precisa começar a pensar que quando você senta muito atrás, isso vai gerar uma perspectiva, isso vai gerar uma visão, isso vai gerar uma percepção. Nós precisamos, como um cidadão dos céus, irmãos, não sermos movidos mais pelos pensamentos da terra. A nossa vida tem um governante, e esse governante tem uma maneira de pensar, e a maneira dele pensar precisa influenciar a minha maneira de pensar. Para vivermos dessa dimensão da mente de Cristo, eu separei só algumas coisas. Eu costumo dizer que nós temos aqui na igreja bons teólogos, e eu te faço um desafio para você reler esse texto. E talvez quando você começar a ler esse texto, você comece a perceber uma série de situações da dimensão da mente, de coisas que você tem pensado que você não deveria pensar, de coisas que você deveria pensar, mas que você está pensando pouco, devia pensar mais. Então, dentro desse ambiente da dimensão, nós encontramos alguns princípios que é compartilhado pelo apóstolo Paulo. E a gente viu isso desde a semana passada, quando começamos em 2 Coríntios. E hoje eu queria dar continuidade aqui. A primeira delas, anote aí: amplie o seu temor ao Senhor. Amplie o seu temor ao Senhor. Amplie ou aumente o seu temor ao Senhor. Uma geração sem temor. E eu te convido a pensar um pouco mais sobre o temor. Pensar se você está temendo. Irmãos, eu gosto demais da maneira como José pensava, apesar da gente apenas compreender isso, não ter isso em relato bíblico, por exemplo. No relato bíblico não tem descrito a maneira como ele pensava. Mas, por exemplo, no caso em que ele é atacado pela mulher de Potifar, ele evidencia a maneira como ele pensava. Ele deixa claro que ao resistir às provocações da mulher de Potifar, tinha uma razão centrada. E essa razão centrada era a maneira como ele pensava, a maneira como ele vivia, a maneira como ele sentava quando terminava os seus afazeres e ia matutar pensando nas coisas do Senhor e dizendo: o Senhor pode ter me tirado da minha casa, mas o Senhor continua sendo o meu Senhor. O Senhor me tirou da minha cidade, mas o Senhor continua sendo o meu Senhor. Meus pais e minha mãe podem não me ver, mas o Senhor continua sendo o meu Senhor. E eu vou resistir porque eu temo ao Senhor. Veja, irmãos, a decisão de José nada tem a ver com a igreja dele. Eu não vou fazer porque minha igreja não permite. Você não fala isso mais não, né? Século 21. Só se você for muito bobo para ficar dizendo para os seus amigos na escola: eu não vou beber porque minha religião não permite. Eu não vou fazer isso porque o pastor pode ficar sabendo. Irmão, por mim você está liberado, pode fazer o que você quiser, virar baiana, virar o pé, não tem nada a ver com isso. Não mande na sua vida, e você não me deve satisfação nenhuma.
Isso é meninice de ficar aos pés do pastor dando prestação de contas. Você precisa prestar contas ao Senhor, que está com você o tempo inteiro. O pastor só vê o que você deixa ver. Você já conversou com uma pessoa que você teve a ligeira... É claro que o miserável está mentindo, mas você não pode dizer que ele está mentindo, porque você não tem a certeza que aquele miserável está mentindo. Isso já aconteceu com você alguma vez? E você fica olhando, dizendo, está me enganando. Bom, enganar a mim deve ser a menor das suas preocupações. Me enganar? É uma besteira. Nem perca seu sono com isso. Você não vai prestar contas a mim. A Bíblia diz que você presta contas ao Senhor. E o Senhor viu. Lembra de Miriam? O Senhor viu. Moisés nem ficou sabendo. O Senhor viu, não gostou, pesou a mão. Quando José se posiciona e se estabelece a maneira como ele pensava, ele dizia assim, eu não vou fazer. Irmãos, ele era escravo. Se a patifona pegar ele, o que ia dizer? Um escravo, acabou-se. Não tem nada com isso. E ele disse, não vou. E vazou e fugiu. Fica aí, eu vou abrir só o parêntese aqui, não tem nada a ver com a palavra de hoje, mas não se esqueça, pecados relacionados à sexualidade, não usa em frente. Se enfrentar, você vai cair. Pecados da sexualidade foram feitos para fugir. Você foge da aparência do mal, você sai de perto. A mulher está dando em cima de você, vaza. O homem te deu uma cantada, muda o bairro, muda a rua, muda a farmácia, muda o supermercado, avisa o marido, pede ajuda e diz, é só para tu vigiar, sua anta. Porque tem uns maridos desligados demais. Fique esperto, irmão. Entendeu o que é que eu desenho? Fica a dica, hashtag fica a dica. Fecha o parêntese, que isso aí é outra coisa. Pecados da sexualidade, fuga, não fique. Os exemplos bíblicos mais tradicionais, nos tempos da guerra, Davi era para estar na guerra, ficou, caiu. José estava no Egito, fugiu, se deu bem, virou governador do Egito. Entendeu? Anota aí na sua vida. Você precisa ampliar o seu temor ao Senhor. Ampliar os níveis de temor ao Senhor. Quanto mais você conhece do Senhor, mais temor você precisa ter a respeito dele. E temor aqui não é medo, não é raiz de medo. Ah, eu tenho medo da mão de Deus. O salmista disse, eu prefiro cair na mão de Deus, porque Deus tem misericórdia. O temor não é o medo, mas o temor é algo que nos policia, que nos vigia, que nos mantém em alerta. Paulo vai dizer o seguinte, quando nós ouvimos a fala dele a respeito da fraqueza, nós podemos às vezes imaginar que Paulo está falando como alguém tímido, incapaz de resistir às coisas. Não é isso. A fraqueza de Paulo não era uma deficiência. Quando nós lemos e tratamos sobre a sua fraqueza, nada tem a ver com canais de deficiência. O que Paulo entendia é que ele não poderia ser guiado para um caminho de autossuficiência. E é justamente na autossuficiência que surge a arrogância e o orgulho por causa de sua própria força. A sua maior fraqueza é o que você acha que pode fazer sem Deus. A sua maior fraqueza é aquilo que você acha que pode fazer sem Deus. E quando nós olhamos para a figura de Paulo, nós encontramos justamente o contrário. Nós encontramos Paulo afirmando a sua vulnerabilidade. Você é vulnerável onde você é forte. Você é vulnerável onde você é forte. Porque o entendimento da força te torna alguém autossuficiente. E nesse ambiente, a vulnerabilidade vai te levar à queda. A sua fraqueza foi projetada para se tornar um canal de dependência.
A sua fraqueza é um lugar de dependência. A sua fraqueza é onde você chega para o Senhor e apresenta e diz: Senhor, eu não consigo vencer, eu não consigo vencer isso, eu não consigo vencer isso. A sua fraqueza declarada se torna uma linha de dependência com o Senhor. A fraqueza de Paulo claramente se demonstra nesse aspecto: poder fazer algo que poderia levá-lo a uma independência. Nós corremos muito esse risco, irmãos, de fazermos algo que nos leva à independência. Quando você começa a fazer uma coisa muito bem, você começa a correr o risco de cair nessa área, porque você começa a fazer de forma já independente. O início de nossas caminhadas com o Senhor é marcado pela dependência. Nós chegamos, nada sabemos, queremos saber tudo, somos dependentes, somos pequenos, somos humildes, nos humilhamos, mas vamos caminhando no Evangelho, vamos crescendo na igreja, vamos ficando autossuficiente. Eu já sei, eu não preciso do culto da palavra, eu não preciso mais da intercessão, eu não preciso disso, eu já sei isso, agora eu vou fazer isso. Olha, irmãos, a sua maior fraqueza é fazer algo onde você passa em sua mente que você não precisa de Deus para fazer aquilo. O diabo vai colocar em sua mente o sentimento de que você pode ser igual a Deus, você não precisa dele. Enquanto você não abandonar quem você acha que é, você nunca se tornará aquilo que Deus te fez para ser. Quando a sua fraqueza se torna temor, os seus joelhos tremem. A grandeza de Deus nos faz reconhecer quem Ele é e quem nós somos. No dia da pesca maravilhosa, Pedro faz uma declaração linda. Pedro olha o barco cheio de peixe. Pedro já tem vivido tudo aquilo com o Senhor. Pedro está tendo um dia profundamente estranho e diferente. Passou a noite pescando, não pescou nada. Voltou frustrado para a beira da praia. Chegou de madrugada, foi lavar suas redes. Já muito cedo, Jesus chega na praia, encontra ele lavando as redes, pede o barco emprestado, ministra um sermão, e após ministrar o sermão, olha para Pedro e diz: bora pescar. Alguns autores dizem que era aproximadamente entre 8 e 9 horas da manhã, o horário que Jesus chegou, em torno de 6 horas, ele vai ministrar todo o sermão, olha para Pedro e diz: vamos pescar. Pedro, pescador. Pedro diz: não, aqui o pescador sou eu, o senhor é filho de carpinteiro, o senhor não entende de pesca. Mas Pedro não fala isso, porque Pedro ouviu a palavra de Jesus. Irmãos, uma das coisas mais preciosas quando nós estamos na igreja é ouvir a voz de Jesus, porque aquilo que ele fala muda o nosso racional. Você pode não escutar aquilo que eu estou pregando, entendeu? Aquilo que eu estou falando pode não ser aquilo que o Espírito Santo está ministrando em seu coração hoje à noite. Talvez o Espírito Santo esteja ministrando ao seu coração algo que você precisa ser. E faz tempo que o Espírito Santo bate nessa tecla dizendo: meu filho é orgulhoso demais, e o seu orgulho vai te levar à queda. Só abestado não sabe disso. Isso está escrito na ciência, está escrito na palavra, está escrito nos livros de filosofia. O orgulho vai te derrubar, o orgulho precede a queda, o orgulho vai gerar o que? A raiz de amargura. Nem era isso que eu ia falar, raiz de amargura não. Não estava me lembrando da série passada. O orgulho gera a desonra. Você precisa começar a perceber que esse ambiente ele começa a enrolar você e começa a mexer você. Mas olha, Pedro começa a se mover de absolutamente diferente, cara. Pedro diz: bora. Pedro vai com esse barco. Irmãos, no tempo de Pedro não tinha barco a motor, era a vela. O lago de Genezaré tem aproximadamente 12 quilômetros. Para essa travessia ser feita, ele levaria algumas horas, dependendo da força do vento, dependendo do horário que era. O vento poderia bater numa outra força. Eles andaram alguns quilômetros de barco à vela. Muita coisa aconteceu naquele barco. O texto bíblico não diz, mas que aconteceu, aconteceu. Os relatos a gente só quando chegar na eternidade, quem for conversar com Pedro pergunta primeiro e diz: e aí, o que tu conversou? Uma dúvida: o que foi que Jesus pregou na beira do lago de Genezaré? Me diz, ele pregou sobre o quê? Que mexeu contigo desse jeito, para tu ir fazer. Mas tudo isso
foi mexendo no coração de Pedro, a tal ponto que Pedro, quando o barco já está cheio de peixe, Jesus se levanta e vem andando na direção de Pedro. O texto vai apenas dizer, ele faz com que fosse na direção de Pedro, e Pedro diz, não venha para cá não, porque hoje eu descobri quem eu sou. Está aí uma coisinha difícil para nós, descobrir quem nós somos. Caminhamos com o Senhor há tanto tempo, cheio de amargura, cheio de catapora na alma. Você tem catapora na alma, cheio de feridinha na alma. É catapora, a alma toda perebenta, a alma cheia de ferida não tratada. Você tem raiva de coisas que você nunca tratou e está lá acumulado. Sua vida já não fede, aliás, já não cheira, ela fede. Ela fede a tudo que você foi armazenando de coisa ruim. Irmãos, eu vou fazer um segredo para você. Pegue o lixo do almoço, sabe, todo o resto de comida, bote resto de verdura, vá botando lá. E quando o saco estiver bem cheinho, deixe lá pelo menos uma semana guardadinho dentro do seu quarto, de preferência embaixo da sua cama. E se você quiser dar um gostinho melhor, bote a cabeça de um peixe dentro. Aí você amarra aquele saco, para ele não explodir, você faz pequenos furos e deixa uma semana embaixo da tua cama e fique só cheirando. Pois é porque a alma não cheira. Mas quantas coisas azedas estão aí dentro, e não é uma semana, faz muito mais tempo que essa cabeça de peixe está enterrada na sua vida, fedendo. Pedro naquele dia disse, eu sei quem eu sou. Descobri quem eu sou e descobri quem o Senhor é. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Aquilo não foi revelado porque o barco estava cheio de peixe. E eu queria te desconstruir isso também. Quando o Senhor engordar a sua conta bancária, aí você diz, eu descobri quem o Senhor é. O Senhor é o Cristo. Minha conta está cheia. Não é isso. É aquilo que aconteceu durante aquele dia. São as palavras cheias de vida. Pedro diz para Jesus, olha, eu sei o que aconteceu comigo nesse lago ontem à noite. Eu disse uma vez, irmãos, que é muito pedagógico aquilo que o Senhor faz, porque Pedro passou um dia muito difícil. E onde Pedro passou um dia muito difícil, foi exatamente para lá que o Senhor o levou, para aquele mesmo lugar. Quando o barco foi se aproximando, Pedro deve ter dito, eu estou reconhecendo isso aqui. Aqui eu sofri muito ontem. Aqui eu joguei rede e não peguei nada. Puxava e não vinha nada. Aqui foi o lugar do meu sofrimento. Quando você diz, aqui foi o lugar do meu sofrimento, o Senhor diz, para o barco, Pedro, e joga as redes. A diferença já não é mais o lugar, irmãos, a diferença agora é com quem você está naquele lugar. O seu lugar de sofrimento só vai conseguir ser mudado quando o Senhor estiver presente lá naquele lugar. Ele muda os ambientes, ele faz isso na vida de Pedro. Ele precisa fazer isso em nós, irmãos. Pedro precisava descobrir quem ele era. O Senhor revela a Pedro isso. Nós precisamos começar hoje descobrindo quem Jesus é em nossa vida. Ei, o que Jesus é na sua vida? Ele é um espírito de luz? Ele é uma força? O que ele é de verdade? E talvez quando você descobrir isso, você vai poder dizer como Pedro disse, Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus. Eu descobri quem o Senhor é. Eu gosto daquela música do F. Hope, né, que diz que
Fui dizer a música, esqueci o que ia dizer da música. Tu és a quem, acho que é a quem a minha alma esperava, né? Tu és quem a minha alma esperava. E eu já chorei escutando essa parte da música. A música foi embora e eu fiquei me lembrando disso. Tu és a quem a minha alma esperava. É mais ou menos assim, eu estava esperando pelo Senhor. Minha vida inteira eu esperava pelo Senhor. Tu és quem a minha alma ansiava. É o Senhor. É isso que Pedro declara naquele dia. E isso mostra o nível de temor que ele começava a desenvolver. A grandeza de Deus nos faz reconhecer quem Ele é e quem nós somos. Ele é o Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Excelente, Ele é o amado das nossas almas. Nós somos pobres pecadores que sem Ele não conseguimos fazer absolutamente nada. Uma mente governada pelos céus não é uma mente autônoma. Ela não tem gerência própria. Ela é dependente de Deus. Às vezes você ainda está preso em pensamentos que já deveriam ter sido extirpados da sua vida. Está na hora de você levar a sua mente até a presença do Senhor, confessar pecados, abrir o coração para Ele e dizer: Senhor, preciso do Senhor na minha vida. Isso é urgente. Isso é urgente. Você tem um novo nascimento. Você agora é um cidadão do céu. Você não é mais um terráqueo. Você é um céusáqueo. Você vai morar no céu, meu irmão. O céu é o seu lugar. É para lá que a gente está indo. Não vai perder essa viagem. De jeito nenhum. Uma nova mente, ela também precisa revelar o poder de Deus por meio das palavras. Minha mensagem, e aí nós encontramos no capítulo 2 de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, coloca aí. Minha mensagem, ou a minha palavra e a minha pregação não consistiam em uma linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstrações do Espírito e de poder. Isso é maravilhoso, porque o que Paulo está dizendo não é apenas o pensamento ou a palavra, mas é o poder de Deus, o poder manifesto. O reino de Deus se manifesta em poder. O reino de Deus é poder. E nós precisamos compreender que a sabedoria que nós pedimos ao Senhor, ou a sabedoria que o Senhor dá, é uma ética do céu que te permite se manifestar e conviver no reino, gerando poder. O ambiente de sabedoria que nós pedimos ao Senhor. No versículo 5, avança um versículo aí. Para que a fé que vocês têm não se apoie em quê? Em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A sabedoria humana, irmãos, é como um espelho que tenta refletir Deus sem Deus. É mais ou menos isso. Reflete uma imagem sem poder. Porque o que muda a nossa vida não é aquilo que você simplesmente ouve através das palavras, mas é aquilo que o Espírito exerce de poder na sua vida. As palavras que eu prego, que qualquer pastor prega, pode te comover, pode te sensibilizar, pode tocar seu coração, mas não te transforma. O que muda você é o poder do Evangelho. Eu já contei para os irmãos uma vez, o pastor Arnaldo Cacau, que foi nosso pastor durante muitos anos,
já na glória. Uma vez ele pregou lá na igreja, lá na Gileade da Parangaba. Eu estava sentado na cadeirinha atrás. Nós tínhamos lá, as cadeiras não ficavam atrás, ficavam assim como estava o Felipe, ficavam de lado. E tinham 3 cadeiras e eu estava sentado em uma delas. E o pastor Arnaldo começou a pregar. Irmãos, ele leu Jonas, pregou sobre Moisés. No meio de Moisés ele falou sobre Felipe. Depois ele trouxe para Timóteo. Ele fez uma viagem. E eu fiquei sentado e dizendo: meu Deus, para onde é que essa palavra vai, Jesus? Ele pregando e eu pensando. Eu digo: pai, que palavra é essa? E ele pregando, animado, irmãos. E eu olhava assim para o povo olhava para mim, eu olhava para o povo, eu olhava para ele e dizia: meu Deus. Eu digo: eu acho que o meu pastor se perdeu na pregação. Eu acho que ele preparou um texto e está pregando o outro, não sei. Aí, irmãos, quando foi terminando a palavra, ele se virou assim para mim e disse assim: Reginaldo, se prepare, você vai fazer o momento de apelo. Eu disse: o que eu vou fazer de apelo? Quem é que vai aceitar Jesus depois da pregação dessa? Isso nunca aconteceu contigo, não, irmão? Só tem anjo aqui dentro. Eu pensei exatamente isso. Irmão, ele terminou a palavra, disse: não, pega o microfone. E eu ouvi, irmão. Aí eu falei: Jesus, eu falei: Senhor, irmãos, seguinte, aqui a palavra já aconteceu. Eu já fui me desculpando com a igreja se não viesse ninguém, né? A palavra já aconteceu. Sei que, né, o pastor usou algumas figuras. E se alguém ouviu a voz do Senhor e quer entregar a sua vida para Jesus, saia do seu lugar e venha. Irmão, não é que saiu um homem e veio. Aí depois desse homem veio outro. Aí depois veio outro. Veio outro. E veio outro. E foi um domingo, daqueles domingos extraordinários da vida da igreja. Eu nunca tinha visto tanta gente no altar. E a vontade era de perguntar para aquelas pessoas: o que foi que vocês ouviram? Que eu não ouvi. É porque o evangelho, irmãos, não se encaixa na minha cabeça, na minha preferência. Talvez você não goste da minha pregação, talvez você goste das pregações do pastor Hernandes Dias Lopes. Problema seu. Não existe o melhor pregador, existe o pregador que o Senhor usa. Acabou-se. E quando ele usa. E aí vem gente, vem naquele dia, milagres e prodígios. É a mensagem poderosa do Evangelho de Jesus. É o poder manifestado sobre uma mente que se submete a Ele. Várias vezes, irmãos, a nossa mente resiste ao que está sendo dito e pregado. Mas há um poder, há um dunamis, que se move em nossa vida pela singeleza da palavra, por aquilo que Jesus está dizendo, por aquilo que a palavra está falando. Quando a nossa mente ela é governada pelo céu, a nossa boca se torna uma fonte de vida e as nossas palavras começam a atrair pessoas para o céu. Aquilo que nós falamos começa a ser entendido pelas pessoas. A nossa palavra se torna agradável e mesmo uma pregação, às vezes gritada, ou seja lá como for, a palavra começa a gerar uma profunda transformação, porque a palavra ela é poderosa, ela muda pensamentos, ela muda a maneira de você conceber aquilo que você já tinha como um preconceito, como uma pré-definição. E talvez hoje à noite o Senhor esteja tentando estabelecer em sua vida algo que você precisa estabelecer, uma nova mentalidade. E essa tentativa é porque o Senhor está me usando aqui como canal, mas eu creio que a sua palavra está gerando vida dentro de você. É como se a voz dele começasse a gritar em sua mente, e essa voz começa a ser ouvida, e aí você começa a se submeter a essa voz, sua mentalidade começa a se transformar. Você precisa, em terceiro lugar, já para concluir, só faltam aí 5 minutos, você precisa ser conduzido pela liberdade do Espírito. No 1 Coríntios 9, versículo
9 e 10. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós. Você consegue entender? Não chegou, não penetrou no coração, nada. Porém, Deus revelou. E Deus revelou através do seu Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, sonda até mesmo as profundezas de Deus. Sabe, a gente lê, porque aquilo que Deus tem preparado para nós, e fica como se fosse um enigma. Não, o Espírito revelou. Ele já atua no meio da igreja. Ele está se movendo hoje à noite. Você crê nisso? Eu creio. Irmão, você não é um barco a motor, não. Você é um barco a vela. Você é um barco a vela. Você sobe o mastro lá até a vela hastear todinha. E o Senhor vem e sopra sobre você. Você não é um barco a motor. Esse acesso é revelado pelo Espírito, que sopra sobre as nossas vidas. E essa mente de Cristo vai gerando em nós a conexão com Deus. Uma mente transformada começa a gerar uma conexão. A mentalidade do céu não é algo que recebemos, mas é a influência da presença dEle em nossa vida. Há algo sendo gerado hoje, há algo que o Senhor está soprando em sua vida. Ele está soprando vida, Ele está soprando coisas novas, Ele está soprando uma direção para você, Ele está soprando algo que vai conduzir seus dias, Ele está soprando uma palavra de revelação ao seu coração hoje. Você não é guiado pelo seu motor. Solta o cabo da nau. E nau não era uma pessoa. Da nau não era uma pessoa, irmão. Solta o cabo da nau. Sabe, você precisa deixar Deus conduzir a sua vida, dar direção à sua vida. Deus diz, vai por aqui. Aí você diz, mas eu quero ir por aqui. O Senhor diz, mas eu quero que você vá por aqui. Mas eu acho melhor por aqui. E a gente começa a se governar por esses... Eu gosto disso, não gosto daquilo, né? Eu vou fazer isso porque eu gosto de fazer. Aqui a gente tem muito assim, eu vou servir tal ministério, eu gosto. Se eu fosse Deus. Um a menos. Morra. Você não sabe nem se chega em casa, nem em casa. Mas você achar que sabe muita coisa. Eu não sei quem foi que postou hoje, colocou assim no Instagram lá, assim. Chega um dia e você nem sabia que era o último dia, uma coisa assim. Mas pode ser hoje ainda, o dia não acabou. Você pode chegar em casa e ter um AVC hemorrágico, morre antes de chegar no hospital. E não precisa ficar mandando eu virar a boca não, que isso não é praga não. Isso é só uma coisa. Agora, se você tem medo disso, é porque você está muito frágil. O que pode acontecer? Pode. Você pode ser atropelado, uma bala perdida, um caminhão virar sobre seu carro. Irmão, o que a gente vem para a igreja tem que só dizer assim, você vai achar um cofre cheio de dinheiro. Você vai no médico, o médico vai dizer, você vai viver 300 anos, saúde para dar e vender. Que conversa é essa, irmão? Nesses últimos dias, irmão, eu frequentei muitos velórios. E vi muitas famílias chorando suas dores. Nenhuma daquelas dores era minha dor.
Porque eu entrei e chorei. Peguei na mão da Sirlene, juntei meus meninos e fui para casa. E deixei a dor com quem era o dono da dor. Mas não se preocupe não. Porque a minha dor vai chegar. Eu saí de Fortaleza ontem de manhã, bem cedinho. E aí, cheguei em Limoeiro, às 11 horas mais ou menos. Eu estava tirando as malas do carro. Uma pessoa liga pra gente e diz assim: a Aline morreu. E a Aline foi uma pessoa muito próxima da gente. Eu até citei pro Júnior e pra Grazi. Ela estava lá na Lagoinha, Fortaleza, naquele dia que a gente estava lá. Uma bem magrinha, irmã da Lídia, faleceu. A gente só fez botar as malas de volta. E voltamos para Fortaleza, para um culto fúnebre às 19 horas. 19 horas eu estava no Parque da Paz ontem, com um outro pastor celebrando um culto fúnebre. Chorando as dores. Chorando as dores. Irmãos, não adianta bater na madeira. Sabe o que adianta? Adianta você ter uma vida com o Senhor. Se você tiver uma vida com o Senhor, quando seus olhos fecharem aqui, a eternidade, ela já terá começado. A eternidade não começa quando você morre, a eternidade começa quando você entrega a sua vida para Jesus. Ali a eternidade já se instalou dentro de você. Por isso esse ambiente, essa mentalidade nos conecta, irmãos. Nós somos sim cidadãos dos céus. Precisamos olhar com muita atenção para tudo que a gente está vivendo. Primeiro, uma nova vida. E hoje, uma nova mentalidade. Eu não vou falar o último ponto, mas eu queria apenas que você anotasse. Exerça influência do céu na terra. Seja alguém que no dia do seu funeral, alguém fale mais do céu do que da terra. Seja alguém que no dia que você morrer, qualquer pessoa que encostar no seu caixão, não chore porque não sabe para onde você foi, mas possa dizer claramente: era um homem cheio de Deus. Havia Deus nas palavras desse homem. Eu gostaria muito, irmãos, que quando eu estivesse deitado no caixão, eu espero que os irmãos vão lá, dar uma moral. Eu quero muito ouvir no dia do meu velório algumas coisas. Eu queria muito ouvir que você dissesse assim: ele está vivo, né? Mas não vai acontecer. Não aconteceu, está vivo. Era um homem de Deus. Deus abençoe. Você era um cara legal. Era um homem. O pastor Dinaldo refletia Jesus. Era chato, mas ele refletia Jesus. Eu queria muito, mas eu não queria que o meu velório fosse marcado por dor, de uma tristeza desesperada. Eu queria que ela fosse marcada por uma tristeza serena e cheia de esperança. A gente chora, porque chorar com quem chora é mole. É muito fácil chorar com quem chora. Desses dias mesmo, chorei várias vezes. Eu olho uma pessoa chorando, eu começo a chorar também. Aquilo me comove. Chorar com quem chora é fácil. Difícil é se alegrar com quem se alegra. Então, essa mentalidade, ela precisa estar presente em nós. Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Te dê dias fartos da presença dEle. E que onde você for, você seja guiado pela mentalidade do céu. Uma mentalidade transformada. Uma mentalidade pronta para viver o novo que o Senhor tem preparado para a sua vida.